Programa Saúde em Pauta. Oferecimento: Oral Sim, Clínica Slim e Colchões Probel. Olá, está no ar o Saúde em Pauta, sempre trazendo um tema de qualidade para você, com um profissional renomado para trazer um tema diferenciado para a sua qualidade de vida. E é claro que hoje a gente vai falar sobre microfisioterapia. Já ouviu falar? Eu acho que sim, porque é um tema que está em alta, tem muita gente aí que já está falando sobre a microfisioterapia. Eu mesma já testei a microfisioterapia e olha, estou colhendo resultados, faz muito bem, ele trata a raiz de vários problemas na sua vida mesmo, que refletem no corpo. A microfisioterapia é uma técnica de terapia manual desenvolvida na França. Ela consiste em identificar a causa primária da doença ou sintoma. E para falar sobre isso, eu trouxe uma convidada especial, que é a doutora Vanessa Bordignon. Ela que é fisioterapeuta, especialista nessa técnica. Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu, doutora Vanessa? Obrigada a você, Carol. Passar essa técnica para frente, né? Porque assim, já faz 15 anos que está no Brasil, mas ela é muito pouco conhecida, muito pouco divulgada. E o resultado dela, eu sou suspeita para falar, né? Mas é fantástico. Sabe que agora que a gente ouve falar, né? Uma pessoa, por exemplo, uma amiga chegou e falou, né? Aí outra pessoa, já ouviu falar de microfisioterapia, mas assim, ó, já há 15 anos no Brasil. Sim. Também nunca tinha ouvido falar, é novo mesmo. O que é, afinal, a microfisioterapia? Como você falou, é uma técnica que vem da França, né? Dois fisioterapeutas faziam a osteopatia, que é o Benini e o Grosjean. E o que acontecia? As pessoas voltavam com os mesmos sintomas depois de um tempo. E eles foram vendo que por trás de tudo isso existiam outras coisas. E começaram a desenvolver, a estudar, no acerto e erro, desenvolveram esses mapas que hoje a gente usa na técnica, né? Que vai, como você disse, ir na raiz do problema. Então nós estamos constantemente sendo agredidos por vírus, bactéria, clima, audição, iluminação, o tempo todo. E isso o nosso corpo tende a processar, né? Então, eu tive um choque de iluminação. Então, o meu corpo tem uma reação, mas ele tende a reagir. Então, o que a micro vai conseguir tratar, o que são memórias celulares que vão ficar, que são de grandes impactos ou grandes repetições que o teu corpo não consegue processar, e ele vai guardar como se fosse uma memória celular, entre aspas, negativa, que de alguma forma vai te fazer algum mal. Né? O que a gente costuma dizer é que assim, houve uma restrição de movimento no trauma e essa célula não conseguiu mais ter a vitalidade que ela tinha. Então, com a intervenção na microfisioterapia, essa célula volta a ter a vida que ela tinha antes, né? O movimento completo. Tá, e para você, por exemplo, é fazer essa técnica, né? Se especializar aí nessa técnica, você como fisioterapeuta, né? Como que foi? Isso é comprovado? É um curso? Isso é comprovado assim? Eu identifico esse trauma e aí eu mexo no do corpo. Como que funciona a microfisioterapia na prática? Quem trouxe a micro para o Brasil foi o Afonso Salgado, né? É um fisioterapeuta que ele foi para a Europa, conheceu a técnica, gostou e trouxe o Patrick e o Benini para desenvolver essa técnica aqui, passar esse curso. E a pessoa precisa ser ou fisioterapeuta ou veterinário, que pode trabalhar com a técnica, né? Assim, é uma técnica que você precisa gostar muito dela. Eu conheço muita gente que fez o curso e não conseguiu trabalhar com a técnica. Então, é percepção, eu não sei. Eu amo isso, eu faço assim... E o resultado é fantástico. Sabe o que é interessante? Eu já passei por uma sessão, né, de microfisioterapia e assim, o interessante com a Vanessa, né, que é falado muita coisa para você, né? Você tem um bloqueio aqui disso, que pode refletir naquilo. Isso é muito interessante, vai resgatando algumas coisas que você identifica no corpo mesmo, né? É como se a gente conseguisse ler um grande diário que o teu corpo escreve, né? Grosseiramente é isso. Então a micro consegue saber a entrada da agressão, dia, que tipo de agressão foi. Quando eu comecei a trabalhar com a técnica, 10 anos atrás, a gente datava e falava todos os traumas que a pessoa tinha. Só que a pessoa saía do consultório com tantas datas
e acabava não conseguindo administrar tudo isso, né? Porque ela queria entender o que aconteceu naquela data. E às vezes a gente não consegue lembrar. E às vezes o que o corpo registra não bate muito com o nosso racional. Tem um exemplo de uma pessoa que eu atendi uma vez e ele tinha muita dor lombar, muita dor lombar. E o bloqueio que eu achei foi aos 12 anos de idade, uma impotência, né? Uma sensação de impotência. Aí ele falou assim, nossa, mas com 12 anos de idade foi a idade que o meu pai morreu. Não era para eu estar sentindo perda, né? Quando alguém... E eu falei assim, não sei. E a gente começou a conversar e ele era o único filho homem, tinha 2 meninas abaixo dele e a mãe. Então ele, como homem, se sentiu na responsabilidade, ele ia ser o homem da casa. Então será que eu vou dar conta disso? Então a memória celular de impotência vinha de um emocional dele de achar que não ia dar conta de ser o homem da casa. E aí, como que funciona essa técnica? É através do toque? Como que você desbloqueia isso, Vanessa? São só toques mesmo, né? Então a gente segue esses mapas que eles elaboraram e sempre com 2 mãos, né? Uma vai encontrar o ponto de restrição e a outra vai achar a entrada do bloqueio. E quando a gente consegue conectar isso, o próprio corpo entende, ele faz uma releitura daquilo e ele elimina o agente agressor que ainda existe na memória celular do corpo. E depois dá muito sono. Como que é esse processo de cura? Então, porque assim, o corpo físico, ele vai precisar trabalhar no processo da autocura, né? Então, como eu te falei na sessão, existe um tempo que o corpo vai estar fazendo essa leitura, que é de 0 a 7 dias, né? Para cada um vai ser um tempo diferente. E depois tem um tempo do corpo desenvolver a parte física mesmo. Vamos supor, eu tive um entorse de joelho, tem um processo inflamatório. Então não é milagre, não é do dia para a noite. Então ele vai dizer que aquilo não precisa mais e dá um comando para o corpo estar se reorganizando. Mas isso vai levar um tempo celular de 2 a 3 meses, né? Então o nosso corpo vai respeitar tudo isso porque... É natural, é normal, né? É fisiológico. E você questionou sobre a veracidade disso, né? A comprovação científica. No Brasil, a comprovação é muito complicada, né? Você testificar uma coisa no Brasil é mais complicado do que na Europa. Na Europa existem muitos estudos, mas todo o trabalho da microfisioterapia é apoiada na fisiologia, na embriologia, né? Tanto que, por exemplo, uma parte traumática, você teve um trauma físico. Então a gente consegue, entre a origem e a inserção do músculo, você toca e o músculo vai fazer um movimento de aproximação e relaxamento. Ele se curou, porque foi traumático. Vamos supor que a origem disso seja nervosa, não foi traumática. Então o músculo vai fazer esse mesmo movimento, só que depois de 2 dias a dor vai voltar. Por quê? Porque eu não fui na raiz. Aí eu vou ter que entrar num outro campo para eu acessar isso, que é o campo nervoso. Como que eu vou acessar? Na embriologia, a gente vê que o desenvolvimento nervoso e da pele é o mesmo. Então, tudo que eu faço na pele, ele vai referir na parte nervosa, vai ter uma correlação e ele vai conseguir me dar um resultado. Gente, fantástico. E ó, tá vendo como tudo é ligado, né? A gente tudo assim, pele, né? A gente sempre traz assim profissionais de outras terapias e outras especialidades, mas assim, na verdade o corpo sempre tá falando, né, Vanessa? A gente que não percebe e graças a Deus a gente tem profissionais especializados para ajudar a gente nisso. Porque às vezes o corpo tá berrando lá e a gente não tá olhando para ele, né? Tá tomando analgésico. Né? A gente não se conhece, é incrível. Eu faz 10 anos que eu trabalho com essa técnica, tento desenvolver tudo isso e tem alguns sintomas que eu falo assim, gente, da onde vem isso? Da onde vem isso? Mas é tudo normal, ligado. Ai, que legal, gente. Ó, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre microfisioterapia. Até já! Sorrir com confiança, bom, né? Com Oral Sim, você pode. A Oral Sim é a clínica número 1 em implantes dentários e você pode voltar a sorrir com a segurança dos dentes fixos, com atendimento excelente e humanizado e preços, claro, acessíveis. Marque uma consulta, ligue Oral Sim, carinho e respeito pelo seu sorriso.
volta com Saúde em Pauta, conversando com a doutora Vanessa Bordignon, ela que é fisioterapeuta, e o assunto de hoje é microfisioterapia. Vanessa, muito interessante a gente conhecer, né, como que é essa técnica que já existe aí há 15 anos praticamente. No Brasil, né? No Brasil. Porque ela foi desenvolvida desde da década de 80. Olha só, gente. Para que ela é indicada, a microfisioterapia? Quem te procura? Para que ela não é indicada? Na verdade, a micro é indicada para tudo. Não existe um motivo, não existe uma idade. Eu já tratei criança recém-nascida na UTI, já idoso, não existe contraindicação. A única contraindicação que tem na micro é quando a pessoa está num processo degenerativo muito grave, um câncer, porque, como eu te falei, o teu corpo vai precisar processar, então ele vai precisar de um pouco de vitalidade para estar lidando com as coisas que foram encontradas no seu corpo, né? Então, a única restrição é essa, uma pessoa com uma debilidade muito severa. Então, até o bebê pode? Recém-nascido. Eu trato pessoas que estão com tratamento de câncer, que tem muito efeito colateral da químio, né? Ele ajuda muito, tanto na recuperação como com os sintomas da micro, da químio, né? Então, não tem nenhuma contraindicação, né, nesse sentido, não tem idade de limite. E trata tudo, né? Trata alergia, problemas físicos, problemas emocionais, não existe. Porque... Por onde você começa, Vanessa? A pessoa chega lá e fala assim, eu procurei você por quê? Né? Então, a gente faz um diagnóstico, né? Tem um diagnóstico básico. No próprio diagnóstico, às vezes a gente já consegue levantar muita coisa, que às vezes para a pessoa é normal. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente vai se acostumando, que é um problema, é uma patologia, mas a gente já deu um jeitinho e aquilo está normal. Isso acontece muito na micro, né? A pessoa nem fala disso porque para ela já é normal, já é. E aí quando você toca, a primeira coisa que o corpo fala é, olha, daí a pessoa fala, nossa, mas tá, eu tenho isso. Você não me falou, é que é tão meu, né? Eu tenho uma dor de cabeça há tanto tempo que eu já nem falo mais dela, porque aí a pessoa toma um remédio, dá um jeito e pronto, vai levando a vida, né? Então, nesse diagnóstico a gente pergunta sobre sono. Tem gente que não dorme há anos e para ele é normal, né? Tipo de medicamento que toma. E a gente, nesse diagnóstico, a gente já levanta algumas coisas. E aí a gente chega no porquê você veio para a microfisioterapia, né? Aí cada um vai colocar aquilo que veio, porque fulano veio e falou que é bom, eu tenho isso há tempos, e aí a gente vai... Só que assim, a microfisioterapia você não precisa ter nada para vir fazer. Porque por mais que a gente faça um diagnóstico, por mais que a gente tente trabalhar aquilo que a pessoa vem como queixa, o que a gente vai tratar de verdade é o que o teu corpo precisa. E o teu corpo tem uma consciência muito melhor do que você e ele sabe muito mais o que precisa ser tratado do que a gente. Então, ele vai tratar aquilo que precisa. E às vezes eu preciso de uma próxima sessão para trabalhar o que sobrou, o que faltou. Às vezes a pessoa vem numa segunda sessão e fala assim, não adiantou nada a microfisioterapia. Não, daí você pega o diagnóstico dela, e aí, você está dormindo? Tô. E aí? Tô. Mas aquela dor de cabeça não passou. Então vamos tentar mais uma sessão, vamos chegando, né? Porque assim, a gente não trata 30, 40 anos em uma sessão, né? Então às vezes precisa, mas via de regra, uma sessão a pessoa já tem um resultado fantástico e o corpo precisa de um tempo para processar isso, que é de 1, 2, 3 meses, dependendo do que for o resultado da pessoa. Então eu só vou atender essa pessoa depois que o corpo passou por todo esse processo e ele deu o 100% dele, né? É mais ou menos assim que funciona. E quanto tempo dura cada sessão? Uma sessão, se for necessário, ou duas, né? Então, eu passei por um problema sério com isso. Porque assim, tem gente que vem de 2 horas de sessão, 1 hora de sessão. E na verdade uma sessão de micro você consegue fazer em 5 minutos. Mas a gente tem essa parte do diagnóstico, tem essa parte da procura. Se a pessoa deitar lá e eu cutucar ela e mandar ela embora, ela vai falar assim, opa, o que eu vim fazer aqui, né? Então, uma ou outra informação a gente acaba dando para a pessoa entender como que funciona o processo da micro, como que eu consigo acessar. Tem gente que confunde um pouco a microfisioterapia com a parte de espiritualidade, né? Porque
Porque você fala umas coisas, a pessoa fala assim, mas como você sabe isso, né? Então, por mais que você diga, é o teu corpo que está me contando, existe um registro celular, tal, a pessoa tem dificuldade de entender De isso. assimilar. Eu não culpo porque no começo, nossa, para mim foi muito difícil, porque pensando numa pessoa cética. E quando eu comecei a ver o resultado, eu falei assim, eu vou continuar porque está tendo um resultado. Mas para mim no começo também foi muito complicado. E ela pode ser usada, a microfisioterapia, para o preventivo também? Sim. Então, com essa história de pandemia, teve um estudo na Europa que eles conseguiram comprovar o aumento da imunidade através da aplicação da microfisioterapia. Nossa, que fantástico. E assim, que nem o coronavírus está aí, né? Se eu não estiver bem comigo, eu vou pegar ele, né? Porque a gente está constantemente sendo agredido por vírus, bactéria, e o teu corpo reage, ele consegue processar. Se eu estou com uma imunidade baixa, se eu não estou legal, é muito mais fácil eu adoecer, né? Então, ela trabalha de forma preventiva também. Essas memórias celulares, esses bloqueios que a gente trabalha, eles podem estar inativos ou ativos. O que é uma memória celular ativa? É quando eu estou tendo um sintoma de fato. E uma inativa? É quando eu ainda não tenho um sintoma, mas o sintoma pode vir a qualquer momento quando eu receber uma outra agressão do meio, entendeu? Então a gente pode trabalhar no preventivo mesmo, né? Fortalecendo aí essa pessoa. A micro, na verdade, é uma coisa que a gente pode levar para a vida, né, Vanessa? Com certeza, com certeza. As minhas filhas, tem uma de 13 e uma de 11, elas pedem para eu fazer. Qualquer coisa que dá errado na escola, ou que elas estão sentindo, mãe, faz uma micro em mim. Quer dizer, em casa não tem remédio, não tem médico. Não estou descredibilizando os médicos, né? Porque eu acho que cada um tem a sua função. Mas em casa é difícil ter essa necessidade. Porque a micro atua bastante no preventivo. Sim. Que legal, gente. É fantástico mesmo. Eu fiz. Tá, eu super indico também, por isso que eu convidei a Vanessa também para estar conversando aqui com a gente no Saúde em Pauta. É uma dica especial aí para sua qualidade de vida e eu agradeço por você ter vindo, né, até aqui a UpTV, até o nosso cenário, o nosso estúdio aqui, né, da UpTV do Saúde em Pauta, para estar participando pessoalmente com a gente, Vanessa. Obrigada. Obrigada a vocês também. E, gente, ficamos à disposição aí sempre para que você precisar, você que está acompanhando a gente, trazendo temas diferenciados para a sua saúde, para a sua qualidade de vida sempre. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!